Ok, pessoal, eu estou gravando aqui para vocês sobre fusões e aquisições, porque nós não vamos estar juntos na aula, no dia da aula, por conta de questões aí de organização da FAEX. Então, eu estou gravando aqui brevemente para que vocês possam fazer a parte do projeto para mim, tá bom? Bom, aqui a questão é sobre aquisições e fusões que acontecem nesse mercado globalizado que nós vivemos dia após dia. Então, nós temos várias empresas aí que têm se fundido. Fusão significa fundir duas, três em uma só. Então, a gente tem, por exemplo, Americana Submarino, Shoptime, que fizeram a fusão aí, e tantas outras empresas, né, que eram únicas, né, assim, cada uma era única e exclusiva, e que acabaram fazendo essas fusões por conta de terem afinidade nos produtos e serviços prestados e vendidos, e por bem acharam interessante para elas financeiramente e com relação ao mercado, juntar. As fusões normalmente são feitas para que as empresas consigam ter mais força, quando se juntam ficam mais fortes, mais poderosas, para poder competir no mercado nacional, mas também, com certeza, né, o internacional, tá? Quando elas se juntam, se fundem, elas se fortificam e, se fortificando, conseguem ganhar aí um know-how, tanto financeiro, econômico, quanto de informação, de dados, de carta de clientes, que faz com que elas aumentem e muito, né, o giro e as vendas, tá? Então, e o mundo globalizado está cada vez mais pedindo isso por conta da concorrência que acontece, tá? Quando eu falo de aquisição aqui, tá? Na verdade, é a compra aí de uma parte de uma outra empresa, né? Ou dela inteira, sei lá. Aí depende muito do que a empresa querendo adquirir, tá? No sentido de você controlar essa empresa que você está adquirindo. Tem até aqui então o desenho, ó, uma companhia A adquirindo uma companhia B, e essa companhia B então fazendo parte desta A aqui, sendo controlada, gerida, administrada por ela, tá? Então isso é um exemplo, o conceito, né, na verdade, do que é uma aquisição, tá? Então, aqui até coloca, aquisição pode ser minoritária ou de controle, ou seja, uma empresa que está adquirindo, tomando controle sobre aquela outra, tá? Então, esse é o grande quê da questão aqui, quando a gente fala de aquisição. Quando a gente fala... Bom, antes ainda, tipos de aquisições, tá? Temos as amigáveis e as hostis, tá? Amigáveis, o próprio nome está dizendo, é quando você tem ali uma empresa-alvo que você quer adquirir, em tratativas aí, através de reuniões, elucidações de questões e problemas que estão acontecendo e você propondo soluções, você consegue falar, não, o cara que está sendo adquirido ali, ou tá, né, vai receber suas ordens a partir de então, fala assim, não, concordo. Realmente, após esse momento que a gente fechar esse contrato, você vai erguer minha empresa e ela vai voltar a ter expressividade no mercado. Então, a empresa está querendo adquirir você, ela prova que com essa aquisição, você virando vamos dizer, subalterna dela, você vai ganhar com isso, porque a gestão dela vai elevar os seus ganhos, seus lucros, etc. Então, é amigável, eu concordo com essa aquisição. Hostil, quando você não quer vender, né? Você não quer ser controlado por um outro, mas por motivos também de mercado, de controle de ações. Acionistas, uns querem, outros não querem, né? Aquela questão interna, né? Que uns aprovam, outros não aprovam. E você acaba sendo, né, consumido por uma maior sem concordar com isso. Mas o mercado te leva, a situação da empresa, as condições em que ela está vivendo, levam a essa situação e você acaba não tendo como reagir a isso e, né, aceita, né? Então, são as duas formas aí diferentes de aquisição, tá? Já a fusão, gente, é quando não existe um controle,
é quando duas empresas se fundem em uma só e ambas continuam mandando, ambas continuam agindo de forma a controlar todo o processo, tá? Elas se juntam mesmo, tá? A diferença da aquisição para fusão é justamente essa. A aquisição, se eu adquiro você, eu passo a mandar em você, você passa a me obedecer, tá? Se eu faço uma fusão com você, nós vamos ter o mesmo nível de controle, o mesmo nível de administração, o mesmo nível de ganhos, tudo igual, tá? Quando existe uma fusão, tá? Quando você combina ali, quando as duas querem uma absorver a outra, se fundir numa coisa só, tá? Trocando em miúdos é isso. Nós no projeto vamos trabalhar com a fusão, tá? Com essa hipótese de você se juntar a uma outra empresa, tá bom? Alguns exemplos de fusões aqui, ó, Sadia Perdigão, tá? Brahma com a Antártica, né, que deu a Ambev aqui, tá? Então, ambas aqui, ó, o Unibanco e o Itaú, ok? Também fizeram fusão. Então, ó, alguns exemplos aqui, ou seja, o Itaú não está mandando no Unibanco e vice-versa, tá? Ambos têm o mesmo controle. Sadia na Perdigão, ninguém está mandando ninguém, não foi uma aquisição, foi uma fusão. Tem o mesmo poder, os seus produtos continuam no mercado normalmente, seus serviços, enfim, mas o ganho de uma está para a outra e vice-versa, tá? Elas se fortificam, elas aumentaram as ações delas no mercado, então tiveram mais poder aí de competição, vendas e etc, tá? Nós vamos trabalhar então nessa vertente aqui no projeto, tá? Nesse viés aqui. Algumas classificações aqui, né, de fusões, temos as horizontais e as verticais. A horizontal aqui é uma estratégia de crescimento, tá? Então, ou seja, a ideia de você expandir seus negócios, tá? Numa cadeia produtiva aí, com seus concorrentes diretos. Então, por exemplo, Seara lá e Sadia. Eles estavam concorrendo entre si. Quando eles se fundiram, eles pararam de concorrer. Agora eles são parceiros. Tudo que um vender, o outro vender, vai trazer a contrapartida para eles mesmos, tá? Então, a ideia da fusão aqui horizontal seria essa. A vertical, tá? Aí é já quando você tem aqui a mesma empresa, o mesmo grupo empresarial, tá? Se autogerindo ou se reorganizando numa gestão aí, para que melhorem os negócios, tá? Aquelas fusões que eu dei como exemplo agora há pouco, Brahma com a Antártica, Seara com a Sadia, foram fusões horizontais. O Itaú com o Unibanco foram horizontais, tá? Aqui eu até trago para vocês dois exemplos das duas situações. Por exemplo, né? Supondo que uma empresa de café solúvel, como estratégia de crescimento, compra outras empresas de café solúvel, isso então é uma integração horizontal, que aconteceu lá com os bancos, Seara, etc. Vertical, supondo que a empresa de café solúvel passe a ser responsável também por uma ou mais etapas da cadeia de produção de café dentro da empresa que ela trabalha, tá? Aí já seria a vertical. Nós vamos trabalhar também no projeto com fusão horizontal, tá? No projeto de vocês que a gente vai estar fazendo na sequência, ok? Também temos aqui classificações delas, né? Integrações congêneras, que a gente fala, e conglomerados, tá? E olha aqui o conglomerado, por exemplo, o Itaú de novo com o Unibanco aqui, a Azul com o Porto Seguro, tá? As congêneres, tá? Aquisições de empresas do mesmo setor, sem que haja uma relação de fornecedor ou cliente, ou seja, o setor vende, por exemplo, como eu falei para vocês aquela hora, Americanas, Shoptime, Submarino, elas vendem produtos muito similares ou até iguais, mas os fornecedores não são os mesmos. Então, de repente, o Shoptime recebe mercadoria do Sul e a Americanas recebe mercadoria do Nordeste. As mesmas mercadorias, são fábricas similares que estão fornecendo para elas. Mas os produtos são os mesmos ou muito similares na venda desses portais, que são sites, na verdade. Bom, tem as lojas físicas também, né? Mas, enfim, estou pensando bastante no e-commerce aqui, inclusive, que é o que mais vende. Quando é conglomerado, aquisições de empresas de setores diferentes, tá? Mas que resolvem se fundir. O Itaú com o Unibanco aqui
se eu pensar aqui no Unibanco como um banco que já não estava mais trabalhando com o pessoal, e não estava mais mesmo, né? Ele já estava há muito tempo mais com parte do setor financeiro interno. Já o Itaú com estabelecimentos ou unidades bancárias abertas na rua, né? Que tem caixa, que paga conta, recebe conta. Né? Então aqui já estava, apesar do Unibanco ter sido um banco com esse formato também há anos atrás, já não estava mais. E quando se juntaram essas duas vertentes. A Azul aqui, com a Porto Seguro, são empresas também com nichos diferentes. A Azul aqui com relação à parte de voos, de viagens, e já a Porto Seguro a parte de seguros. Mas são junções aqui de empresas diferentes, mas que encontraram nesse nicho, nessa diferença, algumas similaridades que puderam, nessa parceria, fazer uma junção que trouxe benefícios a ambas. Então, seriam daí fusões de conglomerados, tá? Vocês aí, no projeto de vocês, eu sugiro que vocês façam integrações congêneres, acho que é mais fácil, tá? Mas nada impede vocês fazerem conglomerados, aí vocês vão definir para mim quais delas que vocês vão resolver fazer, tá? Motivos que levam a essas fusões ou aquisições, e vamos trabalhar de novo, repito, com fusões, expandir, como eu falei para vocês se tornar mais competitivo no mercado, tá? Ó, tá aqui então, expandindo a participação de mercado, tá? Regiões também, de repente a minha empresa, ela é nacional, se eu faço uma fusão com uma outra empresa, sei lá, americana, eu expando os meus negócios para a América do Norte, ou até para o mundo todo, para a Europa, sei lá, tá? Então, eu até ampliar também, de repente eu vendo só refrigerante e fazendo a fusão, eu vou começar a vender refrigerante, cerveja e vinho e whisky, tá? Então, assim, esses são alguns motivos, né? A expansão é um deles, importante, inclusive, é o que mais, na verdade, alavanca aí as fusões mundo afora, tá? A sinergia é uma outra motivação aí que leva às fusões e aquisições, tá? Que nada mais é que do que a obtenção de melhores resultados através da junção aí das empresas, aumentando lucro, receita, reduzindo custos, ganhos fiscais, que de repente você faz aí uma parceria com uma empresa, por exemplo, de São Paulo com Minas. Os impostos de Minas são mais baratos que os de São Paulo, que são mais baratos que os do Rio, e essas fusões, às vezes, fazem com que essas empresas reduzam ou ganhem, né, com taxas fiscais que são diferentes para estados e são diferentes entre países também, tá? No Nordeste do Brasil, em particular, teve momentos aí que o setor automobilístico e também do engenharia civil trouxe assim uns ganhos fiscais absurdos, dando muitas isenções. Muitas empresas aí migraram para lá, para o Nordeste do Brasil, tá? Zona Franca de Manaus é um exemplo disso também, né? Muitas coisas estão lá por conta das isenções fiscais ou das taxas serem reduzidas. E aí, de repente, você está aqui em São Paulo, você faz uma fusão com uma empresa que está lá e deixa todos os seus dados por lá e, de repente, continua trabalhando aqui. Mas tudo é baixado e nota fiscal e tal sai por lá, você consegue nessa reduções fiscais, por exemplo. Então, tudo isso, gente, são motivações que levam os empresários a criar, a propor essas fusões para colegas ou concorrentes de mercado, Brasil ou mundo afora, tá? Algumas fontes para essa sinergia aí: economia de escala, economia financeira e poder de mercado. Acabei de falar isso para vocês agora, tá? Então, ampliar, ficar mais forte, mais poderosa para concorrer aí com outras empresas que eu fundi com 2, 3 ou com uma, mas existem tantas outras que também estão se fundindo, né? E nessa a gente vai brigando o mercado afora para conseguir aí aumentar a lucratividade, que sempre o motivo é esse, né? Ganhar mais, mas também gastar menos, tá? Economias aqui, isso são dados muito importantes. Inclusive com relação ao meio ambiente, atualmente, isso tem sido foco bastante pesado e solicitado e exigido até pelas empresas, tá? Outros motivos ainda, compra de ativos, né? Porque de repente a empresa lá tá por algum motivo com dificuldades, as ações delas estão mais baixas, tal, e compensa para você adquirir isso como uma empresa que está com mais poder nesse momento, né? Com mais força. E aí você alavancar esses negócios e você dobrar, triplicar os seus negócios, tá?
Questão tecnológica também, acabei de falar para vocês, a tecnologia está muito direcionada hoje à questão do meio ambiente, tá? Então isso é um foco importantíssimo. Eu gostaria até que vocês citassem a questão do meio ambiente no trabalho de vocês, de alguma forma, tá? Aumentar a liquidez, então, como eu acabei de falar, eu quero lucro, né? O principal sempre, apesar de todo o floreamento, não, nossa empresa trabalha com o meio ambiente, ela reduz os gases tóxicos, ela faz isso, ela faz aquilo, ela não desmata, ela está plantando árvore na Amazônia, enfim. Tá, não estou dizendo que é mentira, bom, espero até que não seja mesmo, muitas delas são muito corretas e sérias, não é, mas algumas outras, infelizmente, é fake news, mas tá, mesmo essas que fizeram tudo bonitinho e é verdadeiro, o foco delas é lucro, tá, gente? Isso também a gente não pode se iludir e achar que fazem tudo meramente por uma questão social e ambiental. Isso não seria verdade também dizer, tá? E proteção, né? Quanto mais forte você é, menor a possibilidade de alguém te comer viva numa aquisição hostil. Você é obrigado a entregar seu negócio para um outro que vai te controlar, como a gente viu lá no início, e você perder aí o seu controle e os seus negócios numa sistemática aí de aquisição hostil, tá? Aqui, fusões conhecidas, ó, trouxe algumas figuras para vocês aqui, a P&G, a Nestlé, ó, são super conhecidas, a Coca-Cola, tá, super conhecida, a Johnson & Johnson também, então algumas aqui, tá, só para vocês entenderem, algumas fusões que se deram super certo, tanto que estão aí desmembrando o mercado, é uma beleza, tá? E aqui alguns benefícios agora de utilizar essa estratégia de fundir ou adquirir, tá? As estratégias de fusões e aquisições devem possibilitar correção de deficiências, ou seja, repito e concluo aqui, tudo sempre é para melhorar os negócios, gerar maior lucro e, de preferência, tudo isso com uma empresa sustentável, com uma empresa que não agrida o meio ambiente, com uma empresa que traga resultados não só para os empresários, mas para a sociedade como um todo, tá? Então, sempre no desenvolvimento aí de negócios inovador no sentido tecnológico, no sentido de novas ideias para aumento de lucratividade, mas também de aumento de ganhos para a sociedade como um todo. Tá? Algumas desvantagens de fusões, claro que nem tudo são flores, né? Por ficar muito inchada no sentido de pessoal, de estrutura mesmo, pode ficar mais burocrática e mais lenta, tá? Quando você junta 2, 3 mega empresários, a ambição aí pode cegar um pouco, o cara pode achar que agora ele vai ser o dono do mundo, e aí nessa a sociedade perder como um todo e não ganhar, tá? Ó, aqui a mesma coisa, ó. Objetivo predatório, ou seja, sou dono do mundo. Ó. Agora eu comprei todas, eu fundi todas, eu sou o dono da Coca-Cola. Posso pedir o preço que eu quiser, vender do jeito que eu quiser, porque não tem mais concorrente para. E a Coca-Cola é um exemplo disso mesmo, tá, gente? Põe o preço que quer, no formato que quer, porque não há quem concorra com ela. E não é mesmo, tá? O refrigerante mais vendido do mundo, impressionante como ela consegue vender esse negócio. E tudo, a gente toma Guaraná, toma soda, mas a verdade é que a Coca-Cola, como exemplo aqui claro e clássico, é vendedor e ganhador da audiência, tá? E tantas outras, tá, gente? Aqui eu coloquei também fusões que resultam em fracassos, tá? Às vezes você pretendia, te prometeram mundos e fundos, e na hora que chegou lá na ponta, viu que não era bem assim, tá? Isso pode acontecer, e acontece realmente por conta de diferentes culturas organizacionais, tá? A empresa da Sadia trabalhava de um jeito, a da Seara de outro. Um jurou por Deus pro outro que iam se aceitar o que o outro propusesse e vice-versa, mas chega lá na ponta depois, um acaba achando que o que o outro faz é absurdo, é contraditório, não dá lucro, e o outro não concorda, e nessa brincadeira pode haver sim perdas também, tá? Então você arrumar uma dor de cabeça para você ao invés de uma solução, tá? Então, óbvio, e repito que não são só flores, tá?
Ainda outras aqui, ó, as maiores sendo engolidas pelas menores, as fusões ou aquisições, tá? Conflitos de agência, que a gente já falou sobre isso lá atrás, de eu querer colocar meu primo e meu vizinho como diretor, tal, e a outra não concordar, porque ela também tem primo e vizinho para colocar, né? Filho. Então, assim, tem problemas. Funcionários, após as fusões, não gostando da nova forma de administração que veio, da mudança que chegou, ficou assim incomodado, estava acostumado, funcionário antigo, de 20 anos de empresa, tá lá, sossegadinho, acostumado com aquela cultura, e aí chega, funde a empresa, chega o novo gestor e fala assim, viu, agora não é mais assim, vai ser assado. E aí a pessoa tem dificuldade para mudança, porque mudar é difícil, tá? Mudar é difícil, isso é um fato, tá? Às vezes geram demissões desses funcionários mais antigos mesmo para colocar os novos, tá? Isso é muito comum também. Isso é uma grande desvantagem. Então, quando funde empresa, quem é muito antigo na empresa já fica com o zoião desse tamanho, fala, putz, vai sobrar para mim. E sobra mesmo, tá? Infelizmente. Então, aqui algumas desvantagens que acontecem, tá? E aí, gente, um passo a passo para você fazer uma aquisição-fusão. E aí, vocês, no projeto, vão seguir esses passos aqui para mim agora para fazer uma proposta de fusão da empresa que vocês estão usando como objeto da pesquisa, do projeto de vocês aí agora, tá? Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão escolher 2 empresas com perfil similar a de vocês. Então, vocês vão fazer uma busca de mercado aí, que empresa que é parecida com a de vocês. Eu quero 2, que vocês escolham 2, tá? Aí vão me fazer o perfil dessas 2 empresas candidatas que vocês escolherem, tá? Então, aqui eu trago até para vocês assim, né? Esse perfil qualitativo e quantitativo, ó, eu vou querer que vocês definam para mim, tá? Com esses dados, vocês vão fazer o levantamento desses dados para mim, dessas empresas que vocês estão, 2, que eu estou pedindo 2, que vocês justificaram como prováveis candidatas a uma fusão, porque eu não quero aquisição, eu quero fusão, tá? Vocês vão fazer para mim aqui uma criação de banco de dados, trazendo para mim o tamanho da empresa, o controle, o patrimônio. Então, tentar descobrir para mim esses dados aqui e outros, imagens, tá? Dessa empresa aí, dessas 2 candidatas que vocês têm, tá? Para essa fusão. Vocês vão fazer para mim uma sondagem, tá? Sobre essas empresas, observar o comportamento, como é que é a sinergia dessa empresa, informações que vocês acham que são relevantes, então como é que é os funcionários, onde é que ela está localizada, como é que funciona a gestão dela. É claro que esses dados vão ser relativamente fakes, né, gente? Alguns deles, pelo menos, porque vocês não vão até a empresa, não vão conversar com ninguém. Então, vocês vão gerar para mim aqui uma historinha que justifique a possibilidade ou a proposta de fazer essa fusão, tá? Vocês vão criar uma história para mim mesmo, mas com 2 empresas que vocês realmente vão pegar de mercado aí reais, tá? Valor econômico, então estabelecer aí um valor máximo e mínimo, então tentar descobrir aí para mim, essas empresas hoje valem no mercado, ela tá valendo entre 1 milhão e 1,5 milhão, tá? O que esses valores consistem? Isso está tudo incluído, funcionário, prédio, equipamentos, máquinas, etc. Enfim, fazer aqui para mim uma determinação de valores, tá? Vão fazer para mim aqui um levantamento do aspecto psicológico aí entre vocês, empresa, e as que vocês pretendem comprar, tá? Então, tentar mostrar aqui o desempenho da sua e buscar aqui o desempenho da outra, tá? Verificar quais são as afinidades que existem entre você e a outra empresa que justificaria essa fusão, tá? Então, tentar aqui colocar para mim justificativas que comprovem que essa fusão seria interessante para ambas as partes, tá? Então, o que motivaria essa negociação realmente ser feita, ser realizada, tá? E como é que vocês iriam fazer essa fusão? Iam adquirir esses recursos da onde? Iam fazer empréstimo de banco? Não, eu tenho lá uma outra microempresa que eu vou estar vendendo, utilizando aquele valor para fazer essa fusão? Não, eu vou estar vendendo minhas ações para essa outra empresa e aí, através dessas ações, a gente vai fazer essa fusão? Eu não sei, vocês vão me dizer aí como é que vocês pretendem, ó, tem até parceria BNDES aqui, como é que vocês pretendem custear esta fusão, tá? E aí, feito